Olá pessoal, eu sou o Sr. Reis e hoje eu trago para vocês Versus, mangá criado por One e ilustrado por Azuma Kyotaro, publicado na Shonen Sirius. Quando o assunto envolve obras que eu considero que valem muito a pena serem lidas, eu sempre, logo no início do vídeo, destaco que você deve correr e imediatamente ler a obra em questão. E esse é o caso com Versus. Versus foi a melhor surpresa de 2023 para mim, sendo o mangá novo que eu mais gostei de conhecer nos últimos anos. Era para eu ter feito esse vídeo no ano passado, mas acabou que ficou para esse ano. O One, conhecido por só criar mangás ilustres, volta a acertar mais uma vez. E sem exagero nenhum da minha parte, para passar da melhor forma possível como eu me sinto em relação a essa nova história, Versus para mim tem a melhor premissa de todas as obras que eu conheço do One, e sendo atualmente a obra dele que eu mais estou interessado. Em fato, a premissa é muito elogiada pelos fãs, por ser realmente algo refrescante e que aparentemente não foi explorado ainda. E eu vou falar de tudo que eu acredito valer a pena, caso você queira saber. Eu também faço um apelo para aqueles que valorizam minha opinião, para prestarem bastante atenção e considerarem a leitura. A humanidade se vê oprimida e à beira da extinção devido à raça dos demônios que aterroriza a humanidade por muito tempo. A humanidade, em uma tentativa desesperada, treina e manda 47 heróis para derrotar os 47 reis demônios. Infelizmente, a tentativa fracassa miseravelmente com apenas um herói tendo restado, Haslow. Quando a esperança parecia completamente perdida, a humanidade, em uma última tentativa de se salvar, invoca outro mundo para ajudar eles a enfrentar a ameaça demoníaca. Para a surpresa deles, eles não foram os únicos a pensar nisso. 13 mundos diferentes foram invocados e agora dividem o mesmo espaço, 13 humanidades diferentes. Só que, infelizmente, todas as humanidades invocadas também estão em risco de extinção, devido a inimigos naturais em seus respectivos mundos. E a esperança de salvamento mais uma vez fica prestes a se apagar agora que as humanidades têm que lidar com diversos inimigos naturais diferentes ao mesmo tempo. Então essa é a premissa de Versus. Essa premissa é realmente muito boa e abre as portas para tantas, mas tantas ideias encantadoras que é quase impossível não se sentir animado com o que pode acontecer no futuro. Versus pega vários universos e conceitos que muitos fãs gostam e os utiliza de uma forma que poucos pensaram em usar. Nessa história temos 3 inimigos naturais da humanidade, sendo eles os demônios, os robôs, os parasitas, os gigantes, os kaijus chamados de calamidades, os aliens, a natureza, a nova humanidade, o deus enfurecido, a maldição, a árvore gigantesca que está sugando a vida da Terra, os foras da lei. E por fim, não ficou muito claro do que se trata o mundo do inferno recreativo. De certa forma, já vimos tudo isso antes, mas nunca nesse contexto caótico. Uma das coisas mais interessantes de Versus são os próprios inimigos naturais. São 13 categorias de seres, são 13 histórias fantásticas que trazem uma riqueza sem fim. São diversos temas para serem explorados. O autor pode explorar apenas um dos inimigos naturais em cada arco. E mesmo assim não acabariam as possibilidades, já que existe também a ideia, que vai ser explorada no mangá, de fazer com que eles lutem entre si pelo fato da humanidade não ter força para vencer nenhum deles até o momento. É tão fascinante e provocante no que se refere à imaginação e teorias quando você pensa sobre a interação de inimigos naturais. Cada um deles se acostumou a ser o ápice do seu mundo. Porém, agora, eles têm concorrentes que desafiam seus domínios. Nós já tivemos a interação de alguns deles, mas foi só a pontinha do iceberg. Existe tanto que pode ser feito aqui, tantos cenários que podem ser imaginados e colocados no papel. O que já tivemos foi bom por si só e já faz a gente querer ver os futuros cenários que o One vai organizar. Essa premissa também permite muita conversa entre os fãs, que podem interagir e questionar muitas coisas, como quem é o mais forte dos inimigos naturais. Isso inclusive é uma discussão muito comum na comunidade. O mangá não só entrega uma experiência agradável durante a leitura, mas também fora da leitura. O fandom não parece ser tóxico, e todas as conversas que eu li são agradáveis, envolvendo pessoas se divertindo ao teorizarem sobre diferentes cenários. É realmente um mangá muito bom para conversar sobre, principalmente nessa etapa. Mesmo que o mangá esteja sendo publicado há mais de um ano, ele tem poucos capítulos.
já que ele é mensal. Então, a história está muito no início, o que abre as portas para muitas conjecturas, já que sabemos muito pouco sobre os inimigos naturais. Prosseguindo, para falarmos agora da humanidade, que também é interessante nesse contexto, e não está lá apenas como um complemento entediante. Em certas histórias que envolvem monstros e similares, é muito comum aquela reclamação de que os fãs não querem ver personagens humanos, mas sim os monstros, as criaturas. Aqui eu não senti isso em nenhum momento, porque existe, obviamente, desde o início, esse gigantesco foco na sobrevivência da humanidade e em outros temas mais humanos, que para mim apenas ajudam a promover essa experiência agradável. Um dos aspectos que mais se destaca durante a leitura, e muitos leitores comentam sobre isso, de forma direta ou indireta, é a realidade depressiva e sem esperança dos humanos. Eu me senti muito aflito em diversas situações em que a humanidade enfrenta os inimigos naturais, porque mostra que eles realmente estão lidando com criaturas muito superiores a eles em diversos sentidos. Sem falar que a base da humanidade só ajuda a passar essa sensação de encurralo porque ela é muito pequena, dando a entender que não existe mais ninguém fora dali e que aquele é o único ponto seguro da humanidade. E essa base não se impõe muito, refletindo a situação vulnerável em que a humanidade se encontra nesse mundo caótico. Eu não vi muitas pessoas reclamando disso, eu só vi um leitor comentar algo negativo sobre esse aspecto. Eu acho esse elemento muito bem colocado, e não atrapalha a experiência, mas a melhora. O One poderia nos revelar um universo como o de One Punch Man, onde a humanidade não está realmente em risco de extinção, e o tema depressivo de vulnerabilidade não existe. Porém, ele optou por não fazer isso, e eu gostei do que temos aqui. Ainda falando da humanidade, eu gosto que o One parece querer trabalhar as relações humanas que são realmente muito importantes para superar a situação desfavorável dos seres humanos. É necessário colaboração, entendimento, humildade, generosidade, etc., para que eles consigam sobreviver. E cada uma dessas coisas que eu acabei de falar se tornam, de certa forma, muito importantes a serem trabalhadas em todos os personagens principais. Um dos painéis que eu mais gosto em Versus, talvez o meu favorito, é o painel onde as crianças de cada humanidade estão brincando de bola. Passa uma sensação muito agradável. A exploração desse tema de interação humana. O One, como sempre, introduziu personagens arrogantes, prepotentes, que agem de uma forma inconveniente e hostil, mas é claro que ele quer desenvolvê-los, trabalhá-los, retirar esse verniz desagradável e desenvolvê-los com o tempo. E até agora eu estou satisfeito com o aparente desenvolvimento de alguns personagens. E para finalizar essa parte dos humanos, no geral também existe a ideia, a expectativa de que a tecnologia, de que os recursos únicos que cada humanidade traz podem ser combinados e utilizados para criar armas, criar artifícios para lidar com os inimigos naturais. E agora falando do protagonista. Eu gostaria de dizer que ele até o momento está sendo um protagonista medíocre. Não mais do que isso. Ele ajuda a passar uma sensação agradável, mas eu não posso dizer que ele é um protagonista incrível ou que já se desenvolveu. O que posso dizer é que o vislumbre do protagonista herói, bem decidido, corajoso, forte e confiável, existe. O Haslow começa sendo um rapaz inseguro e traumatizado, mas você já pode ver o pequeno progresso em seu desenvolvimento e as suas qualidades como pessoa. Eu não vi isso até o momento, mas acredito que possa haver uma insatisfação ou saturação com o arquétipo do protagonista herói por parte de algumas pessoas. Mas não acho que vá atrapalhar sua experiência nesse contexto refrescante de Versus. Seguimos com outras ideias de personagens interessantes que não tiveram tanta atenção ou nenhuma atenção do One, mas que no geral não apresentam nenhum traço que bote a narrativa para baixo. No que se refere à arte, ela é extremamente elogiada pelos leitores. É provável que você goste também. A arte é extremamente limpa e fácil de entender, não sobrecarregando o leitor com informações de uma forma que ele nem consegue processar o que está ocorrendo. Sem falar na fluidez que ajuda muito nas apresentações das lutas, que tem ótimas coreografias. Esse ilustrador, Azuma, ilustra um outro mangá chamado Tenkaichi, que eu vou falar sobre em outro vídeo. E a arte nesse outro mangá é boa também. É um ótimo ilustrador. One só trabalha com grandes artistas. O design de personagem é bem similar também com o design de personagem em One Punch Man. Provavelmente um pedido do One para o Azuma. Não sei os detalhes sobre isso, mas é possível fazer as ligações das artes dos dois mangás.
No geral, Versus me agradou bastante e eu fico muito satisfeito em recomendar esse mangá para que todos tenham uma boa experiência. Vamos esperar para que esse mangá tenha muitos e muitos capítulos. A nota que eu dou para Versus é 9. E isso é tudo por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma ótima experiência enquanto estiverem lendo Versus, ok?